você tem duas formas de receber esse novo posicionamento da velha mídia. A primeira forma é a forma que eu diria para mim que é a instintiva. E é muito fácil para mim, né? É a natural. A minha reação natural seria essa. E qual é essa reação? É dizer assim, olha, onde é que vocês estavam? Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Schuller, quem mais que... Como é o nome da outra? Lídia? Como é que é o nome da mestra? Lígia Maria. Lígia Maria, onde você estava quando eu fui censurado? Onde você estava quando o Alexandre estava fechando o Terça Livre? Onde você estava quando o Alan dos Santos foi mandado de prisão, pediu de extradição, o nome dele na lista da Interpol? Onde você estava quando uma juíza, Ludmilla, teve a sua aposentadoria compulsória só por ter se colocado contra o judiciário? Onde você estava quando o Constantino e eu perdemos nosso passaporte, tivemos nossos bens bloqueados, nossas redes sociais bloqueadas? Ou mais, onde você estava quando o Oswaldo Eustáquio e tantos outros? Onde você estava quando isso aconteceu? Essa é uma pergunta justa de ser feita. E dá para ir além. Dá para ir além. Dá para culpá-los. Porque, de fato, eles são culpados. Todos esses que se calaram, Estadão, com a sua opinião do Estadão, né? Todos esses que se calaram durante esse tempo todo são culpados. Eu gosto que a igreja classifica dois tipos de pecado. O pecado da comissão, que é o que o Alexandre está fazendo, mas há também o pecado da omissão. A Bíblia fala sobre isso. O Jordan Peterson tem uma frase bacana que eu gosto demais, que é: se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Eu coloco essa frase, dá vontade de emoldurar aqui no meu escritório, no meu estúdio. Aliás, que alegria ver o Jordan Peterson fazendo tanto sucesso no Brasil. Que alegria. Um país que tem Jordan Peterson enchendo o ginásio é um país para o qual dá esperança. Mas nesse sentido, toda a imprensa, todos os tucanos, todos esses caras são culpados pela situação que nós nos encontramos. Isso é absoluta verdade. Mas eu não posso deixar de pensar. Se eu agir dessa forma, como é que a gente vai derrotar esse regime atual ditatorial se a gente ofender a todos os novos críticos que aparecerem? Se em vez de... Quem manda tanta mensagem assim no meio do programa? São os patronos. Os patronos aparentemente não estão vendo o Paulo Figueiredo Show, porque estão mandando mensagem, me marcando em mensagem no grupo. A pergunta é: qual é a estratégia por trás de quando alguém se posicionar contra alguma prática do Alexandre, em vez de eu exaltar essa pessoa, eu iniciar uma crítica, uma reclamação, uma lembrança, colar na pecha dele o título de culpado, justamente por ela ter escalado, ou defendido até, em alguns casos, as práticas ditatoriais. Houve dessas pessoas que defenderam as práticas. Tem aquele movimento inexpressivo lá de político de São Paulo, que eu não vou nem citar o nome mais, porque as pessoas não sabem o que representa, que pediram prisão censura do Paulo Figueiredo, prisão do Alan dos Santos, e agora estão, meu Deus, o Alexandre. E a gente vê, mas o que eu ganho me posicionando contra essas pessoas? Porque afinal, o que eu espero? Espero que surja no Brasil uma casta de conservadores burquianos, puro sangue, que vai refundar a nação como os pais fundadores americanos fizeram no século XVIII? Spoiler, não vai acontecer isso. E eu digo a vocês que sozinho nós vamos continuar a ser
esmagados. Então, o que mais me importa nesse momento? Mostrar que nós estávamos certos desde o início e eles estavam errados? Ou me importa restabelecer um mínimo de normalidade no país? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Então, criticar aqueles que se deram conta tardiamente do problema, ou que simplesmente passaram para o lado de cá por conveniência, justamente porque essa relação custo-benefício do Alexandre se tornou negativa, criticar essas pessoas me ajuda de que forma? Ou nos ajuda no Brasil? Talvez me ajude. Talvez me ajude. E eu digo a vocês, essa história me parece pura vaidade. Essa postura é uma postura de vaidade. Essa história do eu tinha razão e vocês estavam errados. Se isso não é com um objetivo de gerar uma mudança de postura do outro lado, é inútil, é pura vaidade. E eu faço essa reflexão honesta porque eu mesmo sou culpado dessa posição. Eu me sinto o tempo inteiro tentado a agir dessa forma. Aliás, a gente vai ver isso aqui no programa de hoje, com muito mais frequência do que eu gostaria. Mas eu, pelo menos, tenho tentado evitar essa sedução, né? Eu sempre cito o Al Pacino, no Advogado do Diabo. O John Milton fala vaidade, definitivamente o meu pecado favorito. Então eu coloco a bola no chão, eu digo assim, eu não escondo, a gente tem apenas um objetivo. Eu, pelo menos, eu tenho esse um objetivo. Não envolve o Bolsonaro, para surpresa de muitos. Meu objetivo é restaurar a liberdade de expressão no Brasil. Todo o resto é secundário. Eu acho isso uma questão de sobrevivência. Então todo mundo que concordar criticando o regime passa a ser meu aliado e passa a ser bem-vindo. Já os que forem contra a liberdade de expressão, estes precisam ser destruídos. Completamente destruídos, obliterados, por uma questão de legítima defesa. Ora, o diálogo pressupõe dois logos, duas ideias. Se eu não posso falar, eu não posso defender mais transparência eleitoral, não posso defender urna, não posso defender Bolsonaro, não posso defender nada, não posso defender melhor ação no Rio Grande do Sul. Então quem precisa ser destruído? Esses Felipe Netos da vida. Porque esses caras, ou os Lulas, etc., esses caras, ou os Alexandres, esses caras, ou o Jorge Soros, e os seus lacaios, os financiados por eles, como a própria pessoal da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, como eu mostrei, aliás, no Twitter, recebendo doação do Jorge Soros também, o mesmo Jorge Soros que financiou as ações do TSE, né? Não as ações do TSE, mas os grupos que apoiaram as ações do TSE, para ser mais preciso nas minhas palavras, que financia as pautas anticristãs no Brasil, como a gente mostrou no programa de ontem. Esses caras precisam ser destruídos. Os demais não. Os demais não, porque no final das contas, eu me pergunto a vocês, e eu acho realmente muitos comentaristas políticos, e eu não estou citando aqui ninguém especificamente, porque vários são meus amigos, pessoas de bem, com o melhor no coração, mas completamente sem qualquer senso prático de melhora da realidade. Falta conhecimento militar, porque ninguém venceu guerra nenhuma sem se unir a algum grupo que outrora eram adversários. E muitos dos quais serão novamente adversários no futuro. É claro que o exemplo mais clichê disso é o exemplo do Churchill se unindo ao Stalin, que era, até pouco tempo antes, né,
da aliança, o Hitler era aliado da União Soviética, o pacto Molotov-Ribbentrop, né? E, no entanto, Stalin a Segunda Guerra Mundial não teria sido vencida sem um desgraçado, sanguinário, pior talvez do que o Hitler em alguns aspectos, que era o Stalin. E depois que acabou a guerra, aquele negócio, a gente sabe que esse cara não vale nada e aturamos, sei lá, 50 anos de Guerra Fria. Cada dia com o seu problema. Não existem soluções, apenas escolhas. Né? E os exemplos são muitos. A gente pode ir para a Revolução Americana, que uniu várias vertentes aqui. Pô, se você pensar o que o Benjamin Franklin tinha a ver de pensamento com o John Adams, ou o que o Hamilton tinha a ver de pensamento com o Thomas Jefferson, eram pessoas, pluralidade absurda de pensamentos, e até a força estava nessa pluralidade. Quebraram o pau, mas se uniram contra os ingleses. E a esquerda faz isso o tempo inteiro, com maestria, melhor do que nós. Né? Ora, vocês acham que o PT voltou ao poder como? Com uma união com seus antigos adversários. Interesses distintos para derrotar o Bolsonaro, se livrar do Bolsonaro. Gente, não é possível. Vocês não lembram que o impeachment do Alexandre de Moraes era pedido pelo Partido dos Trabalhadores? O Partido dos Trabalhadores pediu o impeachment do Alexandre. E hoje, essa gente que está no poder, quando a gente começa a ver as tensões com o pessoal da cultura, com as tensões com o mercado financeiro, é porque essa foi uma união de saco de gatos contra um objetivo comum. E nesse sentido, o Bolsonaro foi, assim como o Trump uma bênção no sentido de, para a esquerda, no sentido de que, assim como ele é um símbolo para a direita, ele também foi um símbolo de união para as diversas vertentes da esquerda e até da centro-esquerda. E nós só tivemos sucesso derrotando esses caras quando a gente teve uma postura mais aberta. Em 2015 a gente não falava, não, você quer o impeachment da Dilma, mas você antes já defendeu o PT. Então, vocês sabem que quem pediu o impeachment da Dilma foram juristas de esquerda, né? Nós nos livramos do PT com o establishment, com a Rede Globo do nosso lado, com o PMDB do Eduardo Cunha, o partido que era vice da Dilma. Michel Temer estava do nosso lado. Foi assim que a gente ganhou. Em 2018, e assim que a gente impediu que o Brasil tivesse virado uma Venezuela naquele momento. Ai, mas Paulo, um monte dessas pessoas não são flor que se cheire. Não, tá verdade. A gente também venceu a eleição de 2018. Eu digo a gente, né? O Bolsonaro venceu a eleição de 2018. O Brasil venceu as eleições de 2018, se unindo com um monte de gente. Inclusive esse grupo político lá de São Paulo, que era relevante na época, com Sérgio Moro. Só tem esse jeito de ganhar, gente. Tem uma alternativa. Mas ela só funciona se a gente já tiver no poder. Que é a alternativa dos expurgos. A gente expurga todo mundo que não está conosco. A gente cria um selo invisível de quem é raiz. Normalmente é uma coisa meio que tem que jurar fidelidade, porque essas pessoas, elas são aquelas que, se você olhar, você nunca viu ela criticando o Bolsonaro em nada. E o que eu acho estranho, porque, significa que o Bolsonaro é perfeito para elas? Então elas mostram muito que elas fazem parte do grupo, tem um senso de fidelidade e tal, muito forte. E volto a dizer, pessoas boas, pessoas que eu gosto, só que eu acho que elas estão erradas. Esse negócio de expurgar quem não é puro sangue, quem não está dentro, furada. A gente tentou fazer algo assim em 2019, quando o Bolsonaro entrou no poder. Eu sou velho o suficiente para me lembrar, eu tenho mais de 5 anos de idade. Quando naquele momento qualquer um que criticava era linchado, era uma máquina de linchamento, que não vinha de gabinete do ódio, não. Vinha do sentimento
de senso de identidade, do qual a gente já falou aqui, senso de pertencimento, onde qualquer crítica era pau, 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 pau. O que a gente fez? A gente criou inimigo figadal para sempre. Gente que passou a trabalhar com todas as forças contra. Eu não acho que foi um movimento inteligente. Ah, mas Paulo, tudo certo. As pessoas a gente pode receber a todos. Tudo bem a Lígia, mas ela tem que mostrar arrependimento. Perdão exige arrependimento. Eu falo, pois bem, é verdade. Mas, em primeiro lugar, quem é você para saber se o arrependimento é sincero? Porque o arrependimento, do qual a Bíblia fala, ele não é um arrependimento para você. Ele é um arrependimento perante a Deus. É um problema entre a pessoa e Deus. E o arrependimento é em relação a Deus, não é a você. Por quê? Porque ele é o único capaz de julgar o coração dos homens. Se você quer um arrependimento público, aí isso é a respeito do seu ego. Não é a respeito do que realmente interessa. Porque, convenhamos, na prática, qual é a diferença se a pessoa se arrependeu mesmo ou não? Eu quero lá saber se a Lígia, a Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, se eles estão realmente arrependidos de apoiar o regime. Eu estou cagando. Eu quero que eles me ajudem a derrubar o regime. Na prática é isso. Ah, mas depois essas pessoas vão posar de que ajudaram e que vão enganar muita gente. Ora, se enganar é porque as pessoas deixaram de ser enganadas. E as pessoas são enganadas. Quem caiu em Moro? Quem caiu em Joyce? Quem caiu em Dória? Um bando de picareta de 2018. Você caiu, o problema é seu, pô. Mas como diz o Homer Simpson, esse é um problema pro Paulo de amanhã. Por enquanto, eu só não quero ver o nosso povo arrebentado. Enquanto eu tô cheio de razão aqui, porra, fazendo comentários políticos maravilhosos, porra, estamos com 17 mil pessoas já nos assistindo, e vamos ter mais ainda se as pessoas clicarem no like, no botão da repostagem. Pô, tô fazendo os comentários, eu tinha muita razão, porra, parabéns. Porra, fulano de tal agora se arrependeu, falou arrependimento. Tá vendo? Você estava errado e eu estou certo. O que eu prego é só que depois que nós pudemos falar com liberdade novamente, como a gente podia há meros 5 anos, a gente pode fazer as nossas escolhas. A gente pode chamar a atenção para quem é picareta, como eu fazia. Como eu fazia com o Moro, como eu fazia com Dória. Agora, eu fiquei surpreso, eu tive uma boa surpresa nesse papo que a gente está tendo aqui, porque eu achei que essa minha posição era uma posição minoritária. Eu, muitas vezes, nos grupos de discussão, etc., eu tinha a impressão de que eu pensava assim sozinho. E aí eu fiz uma enquete no meu novo X, enquanto ele está durando, que teve 11.500 votos em 24 horas, eu vou botar aqui para vocês. E o que eu achei interessante, efetivamente aqui, foi para minha surpresa, é que a maioria esmagadora das pessoas, 76,6%, concordam com... Eu escrevi aqui mais ou menos o que eu falei aqui para vocês no ar, uma versão mais curta talvez. 76,6% concordaram, 12,8% só não concordaram e 10,6% foram honestos, dizendo que estão divididos. O que me deixou muito surpreso, porque eu vou explicar a razão da minha surpresa, é pelo fato de que nos grupos de discussão dos influenciadores da direita, eu participo de muito pouco, saio de quase todos, mas nos grupos, a posição majoritária não é uma posição, não é essa posição, não é a posição de receber aqueles que podem nos ajudar, mesmo apesar dos passados dele, dos pecados do passado deles.
E isso me surpreende, porque mostra, eu sempre falo do descasamento da opinião da velha mídia para a opinião popular. Mas agora me parece estar havendo um descasamento entre a opinião dos chamados aqui influenciadores, escolhe o nome que você quiser, da direita e a opinião popular. Eu ainda estou formando minha opinião sobre isso, mas eu confesso que eu me surpreendi.